Olá, convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde está sendo pedido o perímetro do triângulo cujos lados são números naturais consecutivos e o maior ângulo é o dobro do menor. Sugiro que você pause, tente resolver, depois confira a proposta de solução. Bem, a gente vai usar a aplicação da lei dos cossenos. Vamos só relembrar que a gente demonstrou na aula passada que quando eu tenho um triângulo de vértices ABC, né, e eu marco os lados A pequeno, B pequeno, C pequeno, eu posso escolher qualquer desses lados, né? Se eu escolher o lado A, ele ao quadrado será igual à soma do quadrado dos outros dois. Parece Pitágoras, né? Ó. Até aí é Pitágoras mesmo. Só que eu não podia deixar de esquecer de tirar quem? O produto dele, duas vezes o produto deles, e o cosseno do ângulo que eu estou considerando. Se eu considerei esse cara como sendo o lado escolhido, o cosseno do ângulo A nesse caso. Ok? E eu podia fazer isso para todos os lados. Quando eu escolhia o b quadrado, olha quem era. Os outros dois ao quadrado, né, como se fosse Pitágoras mesmo. Menos duas vezes o produto deles, vezes o cosseno do oposto do lado que eu escolhi. Se eu escolhi o lado b, seria aqui o cosseno de b. E c vai ser a mesma situação, né? b quadrado mais a quadrado, menos 2ab, cosseno c. Então eu tinha três relações para associar lados e o cosseno de um dos ângulos. Essa é a lei dos cossenos, ok? A gente vai aplicá-la, então, na resolução do exercício. Veja, a questão nos diz que ele tem um triângulo, né, com lados consecutivos. Vamos fazer a representação disso? Vamos fazer de um triângulo acutângulo, mas se você expor os ângulos, a gente viu que a gente demonstrou que vale também para um triângulo acutângulo, né? Ângulos maiores que 90 e menores que 180. Vou chamar aqui de A, B e C. Eu poderia chamar qualquer um desses de A, B e C, isso aí não importa, tá, pessoal? Não precisa seguir nessa ordem. O que eu preciso tomar cuidado é com o seguinte, nessa representação que eu fiz, você podia fazer outra, mas nessa representação aqui que eu fiz, podia fazer um triângulo pro lado, né? O que eu sei? Visualmente esse cara é o maior lado, né? Esse está parecendo ser o intermediário e esse é o menor. Né? Se eles são consecutivos, eu vou chamar esse lado aqui de K. O sucessor dele é o maior lado, K mais 1. E o antecessor dele é o menor. Porque aí eles ficam sucessivos, né? Ó, esse primeiro, depois esse. Ó. Um do meio, um que vai depois e um que veio antes. A gente demonstrou que o maior ângulo se opõe ao maior lado. Quem é o maior ângulo aqui? Se esse cara é o maior lado dos três, ó, o maior ângulo é esse aqui. Ó, né? Esse é o maior ângulo. Claro que se o maior lado se opõe ao maior ângulo, o menor será oposto ao menor. Então esse cara que será o menor, né? O menor lado se opõe ao menor ângulo. Ele falou que o maior era o dobro do menor, então vamos chamar isso aqui de teta. Então o maior vai ser 2 tetas. Daí eu tenho aqui relações que vão envolver duas variáveis, o K e o cosseno. Então eu preciso de duas equações, né? Duas variáveis, eu preciso de pelo menos duas equações. Parece mais melhor, mas pelo menos duas. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a lei dos senos antes de aplicar a lei dos cossenos, já que eu preciso de duas equações, quem sabe o seno me sacode, me acode, né? Me sacode e me acode. Pessoal, a lei dos senos diz que em todo triângulo, cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele. Então eu posso fazer aqui, ó, em relação ao θ, o quê? K menos 1 está para o seno de θ, assim como, claro que eu vou pegar os dois lados que eu tenho o ângulo, né? Não vou pegar o que eu não tenho. Então olha só, assim como K mais 1 está para o seno do ângulo oposto a ele. Ok? Agora veja o seguinte, eu posso reescrever essa proporção, não é obrigado, mas só para facilitar, da seguinte maneira, ó, K menos 1 está para K mais 1, K menos 1 está para K mais 1, assim como o seno de θ está para o seno de 2 tetas. Note que quando eu faço o produto dos extremos aqui, K menos 1 vezes seno θ, continua aqui, ó, K menos 1 vezes seno θ. Quando eu faço o produto dos meios aqui, ó, K mais 1 vezes seno θ, continua aqui, ó, K mais 1 vezes seno θ. Então o produto do meio é igual ao produto dos extremos nas duas, por isso que eu posso reescrevê-lo dessa forma. Tá? Então quando for reescrever uma proporção, muito cuidado para ver se manteve o mesmo produto, tudo bem? Por que você fez isso, professor? Porque agora eu posso relacionar esses dois caras. Ó. Quem é o seno de 2 θ? Nós já demonstramos isso, né? Não vou demonstrar de novo, vou só indicar, ó. O seno de 2 tetas é o seno de θ mais θ. E aí a gente demonstrou que isso é o quê? Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nossos campos tem mais, né? Então seno A com seno B com seno A. E aí você vai ficar com duas parcelas iguais, né? Então quando você somar, você vai ficar com isso aqui, ó. Né? 2 seno θ com seno θ. Tá? Não vou demonstrar, mas é só você desenvolver ali. Então aqui eu posso reescrever como sendo K menos 1. Vou colocar aqui na frente mesmo, né? Ó. Isso aqui é o seno de θ. E aqui embaixo é duas vezes o seno de θ com seno de θ. Quando eu cancelo, eu acabo de descobrir o quê? Eu posso multiplicar cruzado, então vai ficar K menos 1 vezes 2 cosseno θ. E do outro lado virou 1, né, quando eu simplifiquei, vezes K mais 1. Posso dividir os dois lados por K menos 1. Então 2 cosseno θ, na verdade, quem é? É K mais 1 sobre K menos 1. Se eu divido os dois lados por K menos 1. Eu posso dividir porque eu sei que não é zero, é lado de um quadrado, de um triângulo. Não tem como ele ser zero. Então eu posso dividir os dois lados por ele. Então eu descobri aquilo que eu falei, né? Duas variáveis, ó. Isso me ajuda, claro, mas não resolve a questão. Então vamos para a segunda etapa. Eu usei a lei do seno, vamos usar a lei dos cossenos. Então, vamos lá. Lei dos cossenos. Bom, a gente viu que eu posso escolher qualquer lado para usar a lei dos cossenos, mas eu tenho que escolher convenientemente. Quem eu tenho aqui? Eu tenho o cosseno de θ. Então é interessante eu escolher quem?
o lado que está oposto a esse cara, porque eu vou ter que pegar o cosseno dele, ó. Na lei dos cossenos tem que pegar o cosseno do ângulo oposto. Então é conveniente eu escolher esse lado. Ó. Então se eu escolher esse lado, ele ao quadrado é igual aos outros dois ao quadrado somados, né? K quadrado mais K mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes o produto deles, né? K vezes K mais 1, vezes o cosseno do ângulo oposto. Eu escolhi esse lado, cosseno de θ. Ok? Agora eu preciso fazer conta, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu vou só repetir, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu estou conseguindo situação, ó, 2 vezes o cosseno. Quem é isso? Já vi esse filme antes. Aqui, ó. Né? 2 vezes o cosseno vale K mais 1 sobre K menos 1. Então eu vou repetir isso aqui da seguinte maneira, ó. Mais 1, né? Menos, vou tirar ele, vou deixar esse cara aqui, ó. Menos K, tudo bem? O 2 e esse cosseno vai embora. Que multiplica K mais 1. Eles foram embora, mas eu tenho que trazer alguém para o lugar deles. Eles foram embora, eu tenho que trazer esse cara para o lugar deles. K mais 1. Cuidado, esse já estava lá, né? Esse aqui eu estou trazendo. Sobre K menos 1. K mais 1, K menos 1. Tudo bem? Bom, eu posso fazer algumas simplificações já? Não posso? Observe, ó. Eu tenho K quadrado aqui, então eu posso subtrair K quadrado antes do igual. Desde que eu subtraia do outro lado, ó. Aí eles morrem. Ah, saquei, professor. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu tenho um aqui, subtrai um daqui, ele desaparece. Mas tem que subtrair do lado de lá. Então esses dois também, ó, desaparecem. Né? Nem tudo é festa. Fica com menos 2K igual a K quadrado mais 2K. Né? Não posso, esses K tem sinal oposto, não tem como. Se eu subtraio, se eu somo, eu só aumento de um lado ou do outro, não adianta. Aqui o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso colocar menos K e multiplicar isso aqui primeiro, ó. K vezes K, né? K quadrado. É o produto notável, ele vezes ele mesmo, né? 2K mais 1. E embaixo ainda tem um K menos 1, tudo bem? Então eu multipliquei esse cara por todo mundo lá, esse cara por todo mundo lá. Eu isso aqui dentro do parênteses. Ainda fiquei com esse K aqui fora. Poxa, eu tava torcendo pra ser igual, mas não é. Eu até achei que fosse. Não é. Infelizmente, né? Que pena. Não te cancelado aí. Vai dar um pouco mais de trabalho, então, do que eu imaginava. Olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem um K menos 1 enchendo o saco aqui. Vamos tirar ele daí. Multiplica os dois lados por K menos 1. Tudo bem? Se fizer de um lado do igual e fizer do outro lado do igual, não tem problema. Então aqui vai ficar o menos 2K vezes K, vai ficar menos 2K quadrado. Menos 2K vezes menos 1 vai ficar mais 2K. Do outro lado, K quadrado vezes K fica K ao cubo. Não é? K quadrado vezes menos 1 dá menos K quadrado. 2K vezes K dá 2K quadrado. 2K vezes menos 1 dá menos 2K. E aqui, o que eu tenho? Aqui ele vai cancelar, ó, concorda? Então eu vou ficar com menos K ao cubo, menos 2K quadrados, menos K. Quando eu multiplicar distribuidamente esse K por todo mundo aqui, ó. Todo mundo fica negativo. E esse cara foi embora, né? Foi embora. Bom, tem gente aí pedindo pra ser cancelado, não tem? Tô com menos 2K quadrado aqui. Opa, olha aqui, ó. Com esse eu não podia, mas com esse eu posso, ó. Não é verdade? Até o vizinho dele aqui pode, né? Vamos aqui, ó. Pumf, pumf. O que mais? Positivo, negativo. Que pena, né? Que pena. Mas aqui do lado de cá tem gente querendo morrer, ó. Esse cara também, né? O que mais? Só. Nem tudo é festa, né? Que pena. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Isso daqui tá me dando o quê? K ao quadrado, não é? K ao quadrado. Eu posso subtrair ele dos dois lados. Então ele vem pra cá, ó, menos. Eu posso deixá-lo lá também, se quiser, ó. Deixá-lo lá, é melhor trazer todo mundo lá, não. Vamos mandar esse cara pra cá, já que ele tá solitário aqui, ó. Subtrair 2K, ele desaparece. Aí ele aparece aqui diminuindo. O resto eu repito, ó. Né? O resto eu repito, ó. Menos K quadrado mais 2K quadrado, menos 2K, menos K. Juntar os termos semelhantes, né, gente? Olha aqui, ó. Esse menos 2K dá menos 4, com 1 dá menos 5. Né? E aqui, menos K quadrado mais K quadrado vai me dar K quadrado. Ora, o que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que eu posso colocar o K em evidência. Então vai ficar menos 5K, menos 5, né? Mais K. Não é? Porque aí fica, olha só. Opa, isso aqui é menos K quadrado, né? Pessoal, a gente colocou mais, ó. Menos, né? Não ficou mais mesmo por causa do 2, beleza. Pessoal, produto dando zero. Quando que um produto dá zero, hein? Quando um dos fatores é zero ou os dois forem zero. Se esse cara for zero, nada há o que fazer. Mas esse caso não me interessa. Por que não serve, hein, pessoal? Porque note, K é lado de um quadrado. Como é que o lado vai medir zero? Se o primeiro fator não é zero, o segundo tem que ser zero. E aí, se eu somo 5 dos dois lados, eu acabo de descobrir que o K mede quanto? 5. Então eu achei os lados do triângulo, mas eu achei, ó. Mede 5, esse aqui, 5 mais 1, 6, esse aqui, 5 menos 1, 4. São consecutivos, ó. 4, 5, 6. Ele pediu semiperímetro? 2P ou não? Não pediu perímetro, né? Então tá, o perímetro tá aqui, ó. Soma dos lados. K menos 1, mais K mais 1. Ora, 1, 2, 3K. Né? 3K. Só que o K vale 5. Isso é 15. Simples assim. É isso.